No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre o uso excessivo das telas e o aumento das birras nas crianças. Na verdade, eu quero explicar para vocês por que o uso das telas aumenta o mau comportamento das crianças, aumenta a quantidade de comportamentos desafiadores, aumenta o nível de desobediência da criança. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Tayana Borges, eu sou psicóloga, especialista em educação emocional positiva e mãe de 2 meninos. Eu quero abordar o assunto de hoje sob uma perspectiva diferente. Eu quero falar com vocês de como que o uso excessivo das telas tem afetado o comportamento e as emoções das crianças. Nós vamos falar muito mais do que questões de aprendizagem, né? Vamos falar sobre questões comportamentais e emocionais. Na verdade, a grande maioria das mães já está cansada de saber as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, bem como as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o tempo de uso das telas para as crianças, né? Tem se falado muito sobre isso, sobre não expor as crianças por muito tempo, sobre controlar o tempo que a criança fica exposta à TV, ao celular, computador, videogame, joguinhos eletrônicos, enfim. E a gente sabe que há uma série de fatores envolvidos nisso. Por quê? Que quanto mais as crianças são expostas ao uso de celular e as telas, maior aumenta a quantidade de birras, de dificuldades de comportamento, maior dificuldade de aceitar regras, né? E eu vou explicar um porquê que isso acontece. Assim, quando a gente fala do uso abusivo dos celulares por parte das crianças, a gente sabe que existe uma série de prejuízos, né, que estão aí estampados nas mídias sociais, nos telejornais, falando sempre que o excesso de telas pode prejudicar a aprendizagem, a concentração, enfim. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre como que o uso das telas está afetando as emoções das crianças e fazendo com que elas tenham maus comportamentos, né? Sejam mais agressivas, mais impulsivas, estejam mais desobedientes. É sobre isso que eu quero falar. Um ponto fundamental sobre isso é a questão do atraso da linguagem. Por que o atraso da linguagem está relacionado com o mau comportamento? Primeiro, o uso excessivo das telas tende a provocar um atraso na linguagem. Que tipo de atraso na linguagem é esse? É quando a criança entende o que falam para ela, mas ela tem dificuldade para falar o que ela acha, o que ela quer, o que ela sente, o que ela pensa. Ou seja, é uma comunicação unilateral. A criança consegue ouvir o que o outro expressa, mas ela não consegue se expressar para o outro. Então isso acaba fazendo com que nessa dificuldade de expressar o que sente, nessa dificuldade de expressar o que quer, os pais acabam tendo dificuldade de entender a criança. Então, se a criança não consegue verbalizar o que ela quer, se a criança não consegue verbalizar o que ela está sentindo, ou o que ela está precisando, ou o que ela gostaria que acontecesse, ela tende a fazer o quê? Chorar. Então, ao invés de apontar a água e dizer, mamãe, água, né? E isso eu tô falando de uma criança pequena, a criança vai o quê? Chorar. E até, mãe, você descobrir que o que ela quer é a água, já foi um processo bem desgastante. Então, assim, o atraso da linguagem, no sentido de dificuldade de comunicar, é algo que aumenta muito a frequência de choros e de birras das crianças. Inclusive, assim, a criança entende tudo, né? Muitas vezes os pais falam assim, não, mas meu filho entende tudo. Entende, mas a dificuldade em falar é que é o grande perigo. Primeiro, porque a criança realmente não consegue expressar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela sente, ela não consegue se comunicar. E aí, por não conseguir passar para o adulto o que ela sente, ela também fica mais angustiada, fica mais ansiosa e, por conseguinte, acaba ficando mais irritada e tendo mais comportamentos de birra ou se negando a fazer algumas coisas porque ela não está se sentindo entendida. Quantas vezes os filhos de vocês ou filhos de alguém que você conhece se mostrou irritado porque percebeu que o pai, a mãe, não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. E isso acontece com a gente também, enquanto adultos. Se a gente quer dizer algo para alguém e repete várias vezes, essa pessoa não nos entende, a gente também se irrita um pouco, né? Fica, poxa, eu tenho que repetir várias vezes. Então é assim que a criança se sente. Então, quando há o uso excessivo das telas, há um atraso na linguagem, porque a tela
ela faz com que a criança só ouça, ouça, ouça. Não há uma interação, né? Não há um diálogo, não há olho no olho, não há uma interpretação de expressão facial, não há uma necessidade da criança falar para ter sua necessidade atendida. Então ela está o tempo todo ali, ó, assimilando conteúdo, recebendo informação, ouvindo, 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 ouvindo. Parece uma hipnose, né? Que a gente diz assim. E a gente não pode esquecer que esse atraso de linguagem acaba sendo, muitas vezes, ele pode sim ser superado, e aí com 4 anos a criança consegue estabilizar a sua linguagem, verbalizar normalmente, mas muitas vezes esse atraso é irreparável, é irreversível, e aí a criança entra na escola e ela tem dificuldade de se comunicar com a professora, aí ela tem dificuldade de se comunicar com os coleguinhas, e aí os colegas não querem ela na brincadeira, e aí a criança não consegue dizer para a professora que ela quer fazer xixi, ou que não está entendendo a tarefa, e aí isso faz com que a criança deixe de gostar da escola, que a criança se sinta sozinha na escola, que a criança se sinta insegura na escola, e aí começa a desenvolver uns comportamentos de reprimir os próprios sentimentos, se sente tímida, e aí perde o interesse por algumas atividades importantes, e aí já não quer mais socializar. Então vejam, tudo isso está relacionado a um único fator, né, que é a atraso de desenvolvimento da linguagem, que muitas vezes é provocado pelo uso excessivo das telas. Uma outra questão também que acontece com as crianças que usam muito as telas é uma dificuldade de executar. Ou seja, a criança ela consegue entender o que é dito, mas ela não consegue colocar em prática. Então, digamos que no desenho que a criança está assistindo, o menininho vai lá, pega um copo, vai até a cozinha, enche de água e bebe sozinho, né? Isso é algo que ela vê no desenho. Então, se você perguntar para a criança, onde é que pega a água? Ela vai à ponta da geladeira. Ela entende que ela pode pegar o copo ali, levar para a geladeira e beber. Mas, se você pedir para ela executar essa ação, muitas vezes ela não consegue. Por quê? Porque a capacidade executiva do cérebro é bloqueada pelo uso excessivo das telas. E aí a gente entra em outro ponto, que uma criança que não consegue fazer o que ela precisa fazer, mesmo que ela tenha idade para isso, acaba gerando o quê? Angústia nos pais. Poxa, o tempo todo, meu filho de 4, 5 anos precisa que eu pegue água para ele, porque ele não consegue pegar água sozinho, porque se ele for pegar, ele vai se atrapalhar, ele vai bater a geladeira com muita força, ele vai derramar água no chão, né? Ou ele vai chorar, enfim, vai gerar um conflito tão grande que a mãe fica sobrecarregada, os pais ficam sobrecarregados porque a criança não consegue executar coisas que ela tem condição de fazer sozinha. Então a criança fica mais dependente das ações da mãe, tem mais dificuldade de compreender o que a mãe, que o pai quer que ela faça. É muito importante lembrar vocês que, assim, de acordo com a OMS, não é recomendado que a criança tenha contato com as telas até completar 1 ano e meio. E que a partir de 1 ano e meio até os 5 anos, a criança assista uma média de 1 hora durante todo o dia, ou seja, em 24 horas, a criança só pode usar a tela por 1 hora. E a partir dos 5 anos, essa quantidade aumenta para 2 horas, inclusive para os adultos, né, e adolescentes. Então, assim, tudo o que passa de 1 hora, tudo que passa de 1 hora até os 5 anos, ou que passa de 2 horas a partir dos 5 anos, já é considerado o uso abusivo das telas, né? É claro que com toda essa questão que a gente está vivendo hoje, de quarentena, isolamento social, existe uma tendência de que essa quantidade de tempo exposto às telas aumente. Mas aí, cabe muito de você ter o horário flexível, né? Dividir esse tempo em várias etapas, em blocos, né, de 40 minutos, enfim, criar uma forma de controlar tanto esse tempo quanto o conteúdo, quanto o acesso da criança, né, essa liberdade da criança de movimentar as telas. Outra coisa também é a questão do aumento da impulsividade, o aumento do descontrole emocional. Por que que isso acontece? As crianças que estão o tempo todo assistindo telas, que assistem telas por muito tempo, não desenvolvem habilidades emocionais para controlar os seus impulsos. Por quê? Ela não está tendo impulso. Enquanto ela está ali, ó, olhando as telas, ela não tem impulso. Enquanto ela está ali assistindo, ela não sente impulso, vontade. Essa questão do aumento da impulsividade
Acontece porque enquanto a criança está assistindo, ela não consegue desenvolver habilidades emocionais de autocontrole ou de autorregulação emocional. Por quê? Porque ela não precisa controlar os próprios estímulos. Ela está assistindo um desenho, ela não sente nem sequer a vontade de interferir naquilo que ela está vendo na tela, né? Então ela não tem interesse em controlar os seus impulsos porque seus impulsos não são estimulados e suas habilidades de autocontrole também não. Então, a criança que passa muito tempo em frente às telas não estimula sua atividade de autocontrole. Mas o que é que estimula a capacidade de autocontrole da criança? As brincadeiras, a ludicidade, né? Jogar um quebra-cabeça, um jogo da velha, brincar de amarelinha, correr, pular, brincar, enfim, uma série de atividades de brincadeiras, né, com outra pessoa. O que estimula o autocontrole é a conexão com outra pessoa. A gente aprende muito a se controlar a partir do nosso contato com o outro, a partir do que o outro espera, a partir do que o outro quer, a partir do nosso limite, do que a gente entende que a gente pode fazer com a outra pessoa. E só respeitando essa outra pessoa também é que a gente aprende a regular nossas emoções. Então, uma criança que não tem contato, olho no olho com essa outra pessoa, ela não aprende a regular suas emoções. Então, ela fica o tempo todo ansiosa e o tempo todo exposta à impulsividade, o tempo todo agindo por impulso, sem controlar o que pensa. E aí, automaticamente, se torna muito mais difícil para que essa criança controle suas emoções para aceitar uma regra, controle o seu impulso de brincar para ir comer, ou controle o seu impulso de sair da tela para fazer xixi, enfim, e aí tudo isso acaba indo por um caminho de descontrole emocional. Além disso, a forma como os jogos e os desenhos são programados para estimular a atenção e a concentração da criança, para manter aquela criança presa, eles criam uma repetição da mensagem, né? Às vezes a gente não percebe isso, mas existe uma mensagem subliminar que envia para o cérebro estímulos visuais e auditivos em excesso. E isso gera na criança irritabilidade, né? E é engraçado porque, assim, a criança está assistindo e o cérebro dela vai sendo estimulado. Só que vai sendo estimulado visual e auditivamente, mas ela não descarrega essa energia, ou seja, ela não brinca, ela não pula, ela não corre, ela não fala, ela não grita, ela não dança, ela não canta. O que é que acontece? É como se o cérebro daquela criança estivesse com excesso de carga, né? O corpo daquela criança estivesse com muita carga e ela não colocou para fora. Não brincou, não correu, não pulou. E aí, quando essa TV com esse aparelho eletrônico é desligado, aí a criança vem com uma sensação de irritabilidade, porque ela está sobrecarregada de informações e o seu cérebro está sobrecarregado de informações, porém o seu corpo está com energia acumulada. E aí a gente mistura a sobrecarga emocional do cérebro, a gente mistura o excesso de informações que o cérebro recebeu com um corpo de uma criança que é cheio de energia, isso gera o quê? Irritabilidade. Então a criança fica ansiosa, a criança quer fazer coisas que nem ela mesma sabe o que é. E aí isso acaba gerando nos pais um desentendimento, porque a criança começa a querer gastar essa energia. E é interessante porque alguns estudos já mostram que muitos pais nem sequer sabem como é o real comportamento dos filhos, porque quando os filhos estão assistindo, os filhos estão parados. Quando os filhos param de assistir as telas, eles estão com comportamentos normalmente de frustração ou de irritação que foi causado pelo excesso das telas, ou seja, há um bloqueio, a criança nunca manifesta a própria personalidade dela. Então, muitas vezes, os pais nem sequer sabem como é o comportamento dos próprios filhos, porque ou eles estão expostos às telas e por isso estão quietos, ou quando os pais desligam a tela, essa criança está com excesso de estímulo, excesso de informação, energia acumulada, está mais irritada e aí acaba se comportando de uma forma que não é a personalidade real daquela criança, porque ela é tão exposta às telas que quando a tela está desligada, ela está em crise de abstinência. Então o pai não sabe, a mãe não sabe quem é aquela criança de verdade. Uma outra questão é que as telas provocam distúrbios do sono, ou seja, a criança tem mais dificuldade para dormir, até porque ela acumulou energia durante o dia todo e, consequentemente, uma criança que não dorme direito, que não dorme bem, acaba ficando mais irritada, mais ansiosa, mais cansada durante o dia. Somado a tudo isso, a gente também tem uma tendência maior ao autismo virtual. Esse é um assunto muito polêmico, porque de maneira nenhuma eu quero dizer que o autismo
é gerado pela tela, né? Não significa dizer que as crianças que são autistas utilizaram muitas telas, não. A questão do autismo, existem outras origens, outras pesquisas, outros estudos. Mas o que eu tô querendo dizer é que crianças emocionalmente saudáveis, cognitivamente saudáveis, que não têm um transtorno diagnosticado, acabam apresentando comportamentos semelhantes ao comportamento de crianças autistas devido ao uso excessivo de telas. Isso a gente chama de autismo virtual, ou seja, aquela criança que ficou tanto tempo exposta a telas que ela aprendeu a agir como uma criança autista, ou seja, ela desaprendeu habilidades sociais e cognitivas características de uma criança de desenvolvimento normal. Então, uma criança que tem o acesso constante às telas, ela acaba desenvolvendo a inabilidade de socializar, dificuldade para se comunicar, dificuldade para olhar nos olhos, maior irritabilidade quando as telas estão desligadas, né? Uma tendência a querer sempre estar assistindo ou querer estar sempre repetindo as mesmas ações, e isso acaba se assemelhando muito ao comportamento autista. Então, eu não estou dizendo que o autismo é originado pelo uso excessivo de telas, mas que crianças saudáveis podem desenvolver comportamentos semelhantes aos sintomas de crianças com o diagnóstico de autismo, né? E aí, para que isso seja quebrado, seria necessária uma intervenção de um profissional. Eu estou trazendo essa reflexão para vocês porque eu quero que vocês reflitam sobre como tem sido o uso das telas dentro da sua casa, do seu ambiente familiar, né? Como que vocês estão fazendo aí? Será que está ultrapassando muito tempo, né? Que conteúdo é esse que seu filho está assistindo? Como que você pode melhorar o uso de telas dentro da sua casa, dentro do ambiente familiar? Será que é possível controlar isso de outra forma? Então, assim, se você acha que seu filho está frequentemente te desrespeitando, frequentemente gritando, sendo agressivo com o irmão, fazendo birra, chorando sem motivo, isso pode estar associado ao uso excessivo das telas. Então, eu quero trazer vocês essa reflexão. Eu quero que você, mãe, tente buscar alternativas para que seus filhos usem menos as telas, né? Eu sei que é muito difícil e que tudo isso depende muito da faixa etária em que a criança está inserida, né? Daquilo que a criança vivencia, daquilo que a criança tem de acesso a ela, tanto social quanto econômico, mas é importante buscar alternativas que substituam as telas, né? Então, alguns jogos de concentração, quebra-cabeças, jogos da memória, brincadeiras de dança. Se em algum momento o uso da tela for algo muito dispensável para você, porque eu sei que muitas vezes a mãe está sobrecarregada, né, e não consegue pensar em alternativas, né, e precisa ligar a tela para que ela consiga fazer outras coisas, eu sugiro que você tente buscar atividades mais interativas, músicas, danças que façam a criança se movimentar, que estimulem a criança a brincar, a responder, a interagir com aquele personagem para minimizar os sintomas. Mas o mais importante é que as crianças tenham tempo livre mesmo, para brincar em casa, com água, com tinta, com cola, com papel. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil que as crianças não estão indo para a escola, então é claro que o tempo das telas acabou aumentando, porque muitos pais também estão dentro de casa, né? Então eles estão precisando que seus filhos permaneçam quietos para que eles consigam trabalhar, ou ninguém consegue dar atenção 24 horas por dia para uma criança cheia de energia e que não tem ido para a escola, mas é importante que vocês comecem a buscar alternativas de evitar que as telas prejudiquem as emoções dos seus filhos. Conversem sobre emoções, conversem sobre regras, conversem sobre limites, criem brincadeiras, opções mais divertidas e mais lúdicas, né? Para que a criança não fique presa às telas e o comportamento dela, as emoções dela não seja afetado por isso.